Hoje tá tudo muito controlado, cara. A gente vive num mundo de excesso de controle. E tá em tudo. Desde o modo de viver em cidades, como os pais geralmente criam os filhos, né? Excesso de controle, tá tudo muito controlado. Eu acho que isso, na minha visão, é um erro, né? Porque quando a gente quer ter um excesso de controle sobre uma pessoa ou sobre uma civilização, cara, você acaba com a criatividade humana, você acaba com a potencialidade das pessoas. E eu tô falando no excesso, não que não devemos ter controle sobre a nossa vida, não é isso. É apenas, vou usar um exemplo, vamos supor, cidades grandes. Hoje em dia a gente mora em torres. Você vai para uma cidade, por exemplo, eu sou de São Paulo, onde você mal consegue enxergar o horizonte. Você só vê prédio, tudo ao seu redor, parece uma bando de pessoas morando em prisão, né? Porque eu sei que isso é meio que histórico, mas morar em prédio, né? Você ter uma construção mais verticalizada facilita o controle. Você toma conta das pessoas que estão ali, tudo num pedaço de uma área menor, todos morando em cima do outro. Se você parar pra pensar, é igual uma prisão, né, cara? Então, eu acho que isso é um movimento que as pessoas estão levemente começando a acordar. Talvez não sob esse prisma que eu tô falando aqui, porque parece uma prisão. Apenas por uma pessoa pensar assim, poxa, eu moro em um prédio, né? E gostaria de ter o meu espaço, né? Ter uma casa com mais privacidade. Apenas isso tô falando. Mas que hoje a gente vive num mundo que a gente precisa de controle, querer controlar tudo que a gente faz, né? Pais e mães, quem tem filhos, né? Quer ter aquele excesso de controle sobre os filhos. Eu entendo que é um mundo muito difícil. Hoje em dia o mundo é muito louco, né, cara? Tanta coisa aí. Claro que tem que ter controle, né? Principalmente, sei lá, criança, né? Você tem um filho, você quer... principalmente no Brasil, né? Você pode ter... ser sequestrado na rua. Você pode, sabe, ser assaltado. Você quer ter segurança, claro, é óbvio. Eu também, né, quero. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é no sentido de as pessoas estarem muito vivendo só no modo tipo segurança extrema. Você não pode arriscar mais nada. Tudo tem que ser extremamente calculado. Você não pode se arriscar mais nada hoje na vida. Se você pensar, eu já vi pessoas, psicólogas, falam sobre educação de filhos, que, pô, hoje em dia, né, as crianças estão tudo, né, com as telinhas, né, querem ver os vídeos de tudo que acontece no mundo, mas não tá indo muito mais pro mundo real, né, se experienciar, ter experiências, sei lá, vai pra praia construir um castelinho na areia. Claro que tem muita gente que faz isso, mas quem mora em cidade grande é mais difícil, né? Você mora em prédio, a pessoa fica dentro do apartamento o dia inteiro, né? Sob controle, câmera pra tudo quanto é lado. Gente, é uma loucura isso, né, cara? Eu acho meio sinistro o negócio, meio Black Mirror, tá ligado? Mas é um movimento que tá acontecendo. Pode me chamar de louco, mas esse excesso de controle, né, de tudo. Nível pessoal, em família, até em nível governamental. Mas eu nem quero entrar nesse assunto aqui que não quero ficar girando muita polêmica assim. Hoje em dia a gente vive num mundo que a gente precisa estar sendo controlado, né? O cara quer ficar... tudo... Bom, a gente tem uma ferramenta de controle nos nossos bolsos aqui, o celular, né? Rede social, tudo monitorando, né? Tudo isso para ter um certo controle, né? A gente tem que saber usar com parcimônia, pelo menos entender os riscos e os benefícios dessas tecnologias. Deixa eu atravessar aqui, pera. Nada contra, né, cara? Tem os benefícios, mas como tudo na vida tem um lado positivo e negativo. Então, quem vive muito em cidade sabe como é que é, né, cara? Você não tem muita privacidade. Você está sendo vigiado a todo momento. Cara, é foda isso. Por isso que não voltaria a morar em cidade grande, por esses fatores, que isso me deixa muito ansioso, isso me adoece, na verdade, como pessoa.
Então eu preciso morar num lugar, pelo menos, que eu tenha mais espaço geográfico para poder me locomover, cara. Se eu poder andar um pouco e chegar numa, sei lá, numa floresta, algum lugar para eu andar sem ter tá sendo monitorado a todo momento. Principalmente quando eu tava em São Paulo. Nossa, cara, é difícil você achar 10 metros quadrados ali que você não tem 1 bilhão de janelas viradas pra você, tá ligado? Eu acho meio bem tenso. É apenas uma opinião aqui, não tô querendo cantar nada. Qual é a verdade, o que é certo e o que é errado. É apenas uma reflexão aqui, informal, que eu tô tendo. E a gente, como seres humanos, a gente sempre teve essa... que nos impulsiona como pessoas, né? A gente querer arriscar um pouco, né? É entrar num mundo desconhecido. Pensa que quando a gente vivia em comunidades, né? Aquela coisa de caçadores e coletores, a gente tem que... Cara, a gente vivia e não sabia o dia de amanhã. Não sabe se vai ter comida, você não sabe de nada, tá ligado? Hoje tudo muito controlado, é muito previsível. Tudo tem que estar muito bem previsível. O tempo vai chover, amanhã não vai. Que roupa que eu tenho que usar amanhã? A gente vive muito prevendo todo o futuro para gerar conforto. Na minha visão, cara, eu acho... Claro que é legal. Sei lá, viver nesse tudo, sempre tem que saber o que vai acontecer, saber o que vai acontecer. A gente não recebe mais adrenalina no nosso organismo. A gente precisa de adrenalina, um pouco de cortisol para... Faz parte do ser humano. Cortisol é uma palavra que gera já aquele nosso cortisol, mas não fala que não pode ter cortisol. Não, cara, cortisol em doses bem dosadas é saudável. Quando você acorda todo dia que você está dormindo, você libera cortisol no seu corpo para você ter aquele despertar. Cortisol em níveis, ele precisa acontecer. Quando você acorda, está dormindo, cortisol é liberado no seu organismo. E à medida que o dia vai passando, ele tende a diminuir. O que acontece muito é que hoje em dia, 8 horas trabalhando, você perde metade do dia em ambiente indoor, com luz artificial, recebendo estímulos externos. Aquele cortisol, ele fica. O cara toma muito café, por exemplo. Eu não tomo café, mas muita gente, né, toma café. Aquilo vai só aumentando o cortisol. Quando o cara é 10 horas da noite, vai dormir, o cortisol não abaixa. A pessoa tem sono e não sabe por quê. Aí abaixa a qualidade de vida e aí não sabe qual é a causa. Uma das causas é isso, né? O cortisol não diminui durante o dia. Então, nesse mundo que a gente vive, né? Tudo é previsível, né? A gente tem que sempre estar sabendo o que vai acontecer. A gente perde um pouco, né? Daquela coisa do fator surpresa. Nada mais surpresa, a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Até vou dar um exemplo aqui meio banal, mas... Eu lembro que há muitos anos atrás, né? Quando o Steve Jobs estava vivo, cara, o mundo ficava numa euforia quando ia lançar o próximo iPhone, né? Os produtos da Apple. Até antes do iPhone mesmo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. O cara ia lançar um produto no dia tal, né? Eu lembro que tinha... Eu não acompanhava isso muitos anos atrás. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Ia ter um evento assim, né? O que vai acontecer? Vai ter um produto e ninguém sabia o que era. Aí tinha aquela... expectativa, e aí lançava um produto. Quando lançou o primeiro iPhone, meu Deus, até hoje aquele vídeo do Steve Jobs era uma coisa, cara, surreal. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things:
a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. E hoje em dia não. Acabou de lançar o iPhone 16, aí já estão falando do próximo, do design que vai ser, cara, tudo fica, né, ninguém mais tem fator surpresa na vida. Isso é eu acho um saco isso. A pessoa quer gerar conteúdo na internet, quer ganhar views, né, daí o cara quer vazar informação, tudo isso pra, né, em questões mais de YouTube, isso acontece muito. Mas de forma geral eu acho um saco, né, porque tá tudo muito, não tem mais surpresa, tudo vem mastigado. É isso que eu queria falar. Cara, esse tá sendo inverno, acho que mais lindo que eu peguei nos últimos 2 anos aqui. Parece verão já, velho. Nossa, tá até meio calor. Eu acho que o mundo tá ficando muito monótono, né, nesse sentido aí que eu expliquei. Não libera mais essas emoções de, sabe, surpresa. A gente quer saber tudo antes. Você acaba não liberando certos hormônios do seu corpo, porque a gente fica se antecipando a tudo, que não tem mais paciência para esperar nada, então isso acaba afetando um pouco, eu acho que a pessoa em si, talvez até a saúde mental. Eu acho que também tem a ver um pouco com essa coisa do tudo em excesso de controle, né? A gente tá toda hora querendo saber tudo do que vai acontecer milimetricamente, os segundos. A tecnologia, né, ajuda muito nisso, tem a sua parte boa, mas eu acho que perde um pouco da graça. Por isso que quando você vai, por exemplo, num lugar mais selvagem, você tá ali num ambiente que você não tem controle nenhum. E por isso que é importante ir pro meio, fazer alguma trilha, né? Não precisa ser nada muito aventureiro. Vai pra uma trilha e alguma coisa que você consegue, não seja muito longe de onde você mora. E aí você tá ali naquela expectativa de não sabe o que vai acontecer. Você vai ter um bicho ali na trilha, vai acontecer alguma coisa, o tempo muda. A gente precisa se expor mais a esse tipo de ambiente. Isso ajuda a gente a ficar mais resiliente. Por isso que eu sempre tento me expor a esses ambientes naturais que eu sei que eu tô liberando as químicas que meu corpo precisa liberar. E eu vou estar ali também exposto ao imprevisível, né? Quando você vai pro meio da natureza, você não tem controle sobre nada. Se adaptar àquele ambiente é a sua capacidade de como eu vou reagir ao que vai acontecer, sabe? Como eu reajo quando eu tô no ambiente onde eu não tenho controle. Por isso que é importante a gente sempre estar se expondo a essas atividades aí, que geram um certo desconforto e vai ajudar, assim, né? Acho que em tudo na vida você se torna uma pessoa mais independente, um pouco mais resiliente. Pelo menos é a minha visão. E quando a gente fica preso nessa bolha da cidade, tudo controlado, tudo excesso de segurança. Eu sei que segurança é algo extremamente importante, mas hoje em dia uma criança que vive dentro de um apartamento, fica enfurnado, só desce pra brincar ali no pátiozinho. Cara, melhor ela ir pro pátio do que ficar em casa vendo televisão, jogando videogame, óbvio. Deixa ela lá se espatifar, sabe, cair, bater a cara, sabe, deixa andar de skate, vai, deixa ela ali, deixa ela sozinha. Eu acredito que tem que deixar um pouco a criança em um ambiente, tem que ser controlado, que uma coisa muito séria aconteça, mas, sabe, tomar uns tombos, ralar a perna, cara, tem que acontecer isso, velho. Tem que aprender, tem que ver o sangue sair, entender o que acontece, ó, tô sangrando. Primeira vez que eu me ralei, eu vi o sangue saindo, eu falei, nossa. Cara, eu chorei desesperado. Depois minha mãe falou, explicou, ó, você sangrou, é normal, o seu sangue é o que tem dentro de você, e depois vai curar. O corpo alto se regenera, a gente não precisa fazer nada. O corpo sempre se cura. Ele se regenera, né? Automático. A casquinha que cria ali, tudo isso é processos naturais. Então se expor a esse ambiente um pouco menos controlado, acho que é uma coisa fundamental hoje em dia. Infelizmente, essa tendência das cidades crescerem mais, as pessoas irem morar em grandes centros, né? A gente vai perdendo mais e mais disso. Por isso que eu falo, se possível, vá para o interior, more fora de grandes centros.
Para você se expor mais ao não controlável, vamos dizer assim, no sentido de não passar perigo à toa, mas você tendo uma vivência diferente, né? Quando você veio para uma cidade, eu estou numa cidade minúscula aqui, é diferente, né? Não é perfeito, nenhum lugar é perfeito, tem me ajudado bastante. Não sei se virar mais também, né? Enfim, tem várias coisas que dá pra tirar aí desse insight que eu tive agora. Puta, adoro vir pra cá, trocar umas ideias, ficar no silêncio. Putz, não posso reclamar. Quando eu tenho o luxo de poder vir pra um lugar desse, realmente vale muito a pena. Lembra quando a gente tinha o hábito de contar história? Quando a gente sentava principalmente em fogueira, a gente contar histórias, né? Pai ou mãe contando uma história pro filho, né? Claro que tem gente que conta história pra dormir, né? Mas mesmo assim, quando você se reunia em fogueira pra contar histórias, né? De qualquer coisa, uma viagem, qualquer coisa que aconteceu com você, e você ficava naquela expectativa, né? As pessoas em círculo, contando histórias umas para as outras, e girava aquela expectativa de querer saber o que vai acontecer. Eu acho que isso está se perdendo um pouco também. Não por questão desse negócio do controle, é hábitos que vem se perdendo. Infelizmente, que não tem nada mais gostoso do que você contar histórias. Acho que um vídeo legal é que ele conta uma história interessante, que você quer saber o que vai acontecer. Nada melhor do que você estar presencialmente com as pessoas, né? Quando você faz uma fogueira, você senta naquela fogueira à noite, né, no ambiente aberto, assim, com o sol não, pelo amor de Deus, o céu estrelado, você contando histórias, cara, é um momento mágico. Poder se reunir com pessoas que você gosta, amigos, deixar a criatividade rolar. Às vezes uma história que não existe, inventar alguma história interessante, ou contar relatos. Sinto muita falta mesmo. Dá um ânimo de você estar ali, né, com as pessoas ali conversando, é muito da hora. Histórias da vida ou não, enfim, né, qualquer coisa que vale a pena contar. Acho que todo mundo tem coisa pra contar, cara. Eu tenho muita coisa pra contar. Eu já fiz vídeos contando alguns relatos da minha vida. Que isso não se perca, cara. Isso é a coisa mais mágica que tem hoje, é o ser humano poder sentar com outras pessoas e falar, contando suas histórias de vida. Impulsiona as pessoas a quererem fazer o bem, ter mais criatividade, tem vários benefícios. Não perca a capacidade de ser criativo, de contar história, e a gente possa viver de uma forma não tão controlada. A gente vai se sentir melhor aqui dentro, sabe? Excesso, com riscos calculados, fazer uma coisa aqui, né? Facilidade, se expor algo novo. Eu sempre falo isso, de expor algo novo. Eu já tô num momento que tô precisando me expor a coisas novas. Pra mim já virou muito rotineiro eu poder ir pra floresta. Eu faço minhas corridas de longa distância, que é desafiador. Sempre será desafiador pra mim. Evoluir em grandes distâncias também é uma coisa que eu gosto, mas também fazer outras coisas que eu nunca fiz. Hoje eu tô aqui, cara, curtindo descalção, ó, dando rolê nessas pedras. Tem um banquinho ali que eu deixei minhas coisas, tava fazendo umas imagens de drone. Queria deixar minha mensagem hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo aí. Forte abraço.